A guarda de um menino de 8 anos vira motivo de disputa diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O menino tem dupla nacionalidade e mora com um padrasto no Brasil há quase 5 anos. O pai biológico vive nos Estados Unidos e acusa o padrasto de sequestro internacional de criança. Quem deve decidir o destino desse menino? A justiça americana ou a justiça brasileira? Tudo começou com um romance na Itália. O americano David Goldman era modelo e fazia sucesso. Bruna Bianchi, filha de empresários brasileiros, estudava moda numa das melhores escolas de Milão. Eram vizinhos, se apaixonaram e depois que ela engravidou, foram morar no estado americano de Nova Jersey, a 1 hora de Nova York. David e Bruna se casaram e 5 meses depois nasceu Sean. Mas a vida no subúrbio americano estava longe dos sonhos da brasileira. Ela cuidava do filho e dava aulas de italiano nesta escola. Mais tarde, num depoimento à justiça, disse que precisou trabalhar com algo de que não gostava para pagar as contas da casa. Foi aqui no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, em junho de 2004, que a vida do casal mudou completamente de rumo. Bruna embarcou para o Brasil levando o filho Sean no que seria uma viagem de férias, mas eles jamais voltaram aos Estados Unidos. Semanas depois, Bruna pediu a guarda do filho na justiça brasileira. Sean tinha 4 anos naquela época. Na justiça americana, David brigou e venceu. O juiz determinou o retorno imediato do menino aos Estados Unidos. A decisão teve como base a Convenção de Haia, um acordo que trata, entre outros assuntos, do sequestro internacional de crianças. A convenção determina que o julgamento sobre a guarda não pode ocorrer no país para onde a criança foi levada. Há 2 exceções. No artigo 12, diz o texto, o juiz deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que ela já se encontra integrada ao seu novo meio. Mas isso só é válido se o pedido de restituição acontecer mais de 1 ano depois da retirada da criança, como explica esse especialista. O artigo 12 da Convenção estabelece a obrigatoriedade de, em prazo inferior a 1 ano entre o deslocamento e a decisão, que a criança seja restituída. Mas também cria uma outra possibilidade. É se o prazo for superior a 1 ano e a criança estiver adaptada ao país para onde ela foi deslocada, por exemplo, foi retirada de um outro país e veio para o Brasil, e já decorreu mais de 1 ano, aí o juiz pode indeferir o regresso, dizendo a criança está adaptada ao nosso país e, portanto, o melhor interesse da criança é que ele fique no Brasil. Na opinião dos advogados de David, a exceção prevista neste artigo não pode ser levada em conta, porque o pai entrou na justiça em 5 meses, ou seja, dentro do prazo estabelecido na convenção. Os juízes fluminenses, porém, não entenderam assim, e além de levar em conta a exceção do artigo 12, citaram outra, a do artigo 13, que diz: o juiz não é obrigado a ordenar o retorno da criança se ficar provado que existe um grave risco de que ela, no retorno, fique sujeita a perigos de ordem física ou psíquica. A Justiça Fluminense considerou que mandar o menino de volta aos Estados Unidos depois de tantos anos no Brasil poderia causar danos psicológicos a ele. Assim, o caso foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio e Bruna ganhou a guarda de Sean, além de conseguir o divórcio do marido americano. A jurista Linda Silberman, da Universidade de Nova York, diz que se o Brasil continuar a interpretar a Convenção de Haia dessa maneira, terá esquecido o propósito do acordo, que é o de assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para outros países. E acusa: o Brasil está violando a Convenção. No fim do ano passado, o caso ficou ainda mais complicado. Bruna Bianchi, que tinha se casado com o advogado João Paulo Lins e Silva, morreu num hospital do Rio horas depois do nascimento da filha. Ao saber da morte de Bruna, David Goldman foi ao Brasil na expectativa de trazer o filho de volta para os Estados Unidos. Mas ao chegar, descobriu que o padrasto tinha conseguido na justiça a guarda provisória do enteado e, alegando paternidade socioafetiva, pedia também a guarda em definitivo. Em outras palavras, o padrasto se considera, do ponto de vista social e afetivo, o pai verdadeiro de Sean. Depois da morte de Bruna, o governo americano pediu ao governo brasileiro providências para o retorno do menino ao país. Com base na Convenção de Haia, da qual o Brasil é signatário, a Advocacia Geral da União, representando o governo brasileiro, pediu em juízo a restituição do menino ao pai nos Estados Unidos. Agora, todos os fatos relacionados ao caso saíram da esfera da justiça estadual e estão nas mãos de um juiz
juiz federal no Rio de Janeiro e sob segredo de justiça. A história de Sean Goldman virou um problema diplomático. Com uma intensa campanha na internet, David Goldman conseguiu o apoio do governo americano, que reclama do Brasil pelo não cumprimento da Convenção de Haia. O caso ganhou destaque na imprensa dos Estados Unidos e virou questão diplomática entre os dois países. A secretária de Estado Hillary Clinton tem dado longas entrevistas à imprensa americana sobre o assunto e, em todas, diz que David está protegido por leis internacionais, referindo-se à Convenção de Haia. Diz também que, como pai biológico, David tem todo o direito de ficar com a guarda do filho. O assunto já foi discutido com o chanceler brasileiro Celso Amorim e deve ser levado ao encontro entre os presidentes Lula e Barack Obama na semana que vem.